Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Olha a gente aqui mais um dia para poder falar da poderosa palavra de Deus, falar que o Senhor é bom, falar que a misericórdia dele dura para sempre e é ele que nos mantém de pé. E mais um dia a gente vem aqui para poder dar continuidade ao Salmo 119. Para você que está chegando e não sabe, o Senhor nos deu a incumbência de estar aqui lendo a cada dia o Salmo 119, não só lendo, mas também meditando, explanando um pouco do Salmo 119 para poder a gente entender melhor, né, o contexto do escritor, que eu acredito ser Davi, mas independente de quem seja, tem gente que acha que foi Esdras, né? Esdras, mas sacerdote Esdras, mas eu acredito ser Davi, mas independente de quem seja, quem foi deixou um legado muito grande, deixou muitos ensinamentos para nós. E hoje nós estaremos dando continuidade a partir do 129. Estaremos lendo do 129 até o 136. Te aconselho a ficar porque a palavra de Deus ela é surpreendente e de repente aquela resposta que a gente quer de Deus ela pode vir a qualquer momento. Não é Deus que tem que esperar por nós, mas somos nós que temos que esperar pelo momento em que Ele vem. E quando Ele vem, o que é que a gente faz? A gente só adora e fica propenso, devemos ficar propenso, porque a qualquer momento ele pode vir, como num momento como esse, né? Num momento inesperado. Enquanto isso a gente vai meditando e vai aprendendo da palavra dele, amém? Vamos lá? Vamos falar com o nosso Pai? Você já falou com o Papai do Céu hoje? Você já falou para ele hoje que o ama? Já agradeceu a ele hoje por estar vivo? Vamos lá? Paizinho, amamos a tua presença. Obrigada porque nós sabemos que o Senhor nos ouve. Obrigada também, Pai, porque nós temos esse acesso livre a falar com o Senhor. Obrigada pelo Senhor nos amar incondicionalmente, a ponto de dar o teu único filho para morrer por nós. Muito obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada pela tua presença. Declaramos que os nossos lares pertencem a ti e que a nossa família também pertence ao Senhor. Nesse dia nós profetizamos sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias, dizendo que tudo que nós temos, Pai, pertence ao Senhor. E tudo aquilo, Pai, que tem nos inquietado, em o nome de Jesus nós depositamos aos teus pés. E falamos assim como o salmista Davi, nós esperamos pelo teu agir, nós esperamos pela tua palavra, pela palavra que o Senhor nos deu. Esperamos, Pai, a tua resolução em cada situação que a gente vive, Pai. Obrigado, Senhor. Assim entregamos o nosso país em tuas mãos. Falamos que os nossos jovens pertencem a ti, as nossas criancinhas, os nossos idosos. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, consagramos tudo o que temos e o que somos ao Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos entender e poder praticar a tua palavra, Senhor, para que nós possamos andar pelos teus caminhos, pelas tuas veredas, por aquilo que o Senhor quer, para que a gente possa desfrutar de tudo isso que o Senhor fala na tua palavra, Pai. A cada dia nós entendemos que precisamos e necessitamos e ansiamos cada dia mais do Senhor. Em o nome de Jesus é que nós te fazemos essa oração. Pai, eu me coloco diante de ti nesse momento, dizendo que eu nada sei e realmente eu nada sei. E eu preciso do teu auxílio, Espírito Santo, para poder ler a tua palavra e receber de ti a revelação da tua palavra que está oculta dentro dessas letras, Pai. Em o nome de Jesus, eu te peço,
esse favor, Senhor, esse favor, essa graça, esse favor que está contido dentro da tua graça, em o nome do Senhor, em o nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Salmo 119, a partir do 129, tá tudo combinando hoje, né? Diz assim a poderosa palavra de Deus. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda, ou seja, a tua palavra, a tua vontade é maravilhosa demais, por isso eu guardo, por isso eu espero, como a gente terminou de orar, né? Por isso eu espero no Senhor, porque não há outro bem além do Senhor. E saibamos, queridos, que quanto mais o Senhor deposita em nós, mais Ele requer de nós, né? E eu costumo dizer que quem anda pelas medidas do Senhor não serve mais para andar em multidão, não serve mais para estar em certos agrupamentos de pessoas, porque na maioria das vezes não seremos entendidos, não seremos compreendidos. Então, se você decidiu a andar pelas medidas dele, saiba que vai ter pessoas que vão achar que você quer ser santo demais, ou que você é estranho, é esquisito. E quando nós nos separamos para viver o que Deus quer para nós, a gente não é bem interpretado. Foi assim com Jesus. É conosco também, tá? Não estranhe em ver pessoas dizerem esse tipo de coisa de você. Não fique triste, tá? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu te digo isso, nesse dia você não está só. Tem um monte, uma multidão de gente que decidiu andar pelas medidas do Senhor e está junto com você também, passando pelas mesmas tribulações, passando pelos mesmos apontamentos. Vamos para o 130, mas devemos fazer como aqui o salmista escreve, né? Mas a minha alma, a minha vida, o meu espírito decidiu guardar a tua palavra. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aqui fala aos simples, mas eu acredito, eu quero colocar assim, é a colocação que eu quero fazer. A exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento àqueles que buscam, que decidem viver verdadeiramente aquilo que o Senhor quer para eles. Porque para quem não decide viver a palavra de Deus, a viver pelos mandamentos do Senhor, acha que isso tudo é, como dizia meu avô, é baboseira, é perda de tempo, é meninice, sabe? Mas eu acho que meninice mesmo é viver o tempo todo errando e se desculpando por não estar andando nos caminhos do Senhor, por não estar andando na palavra do Senhor. Eu que o diga. Vamos aqui passar a folha. Diz assim o 131. Abri a boca e respirei. Olha que maravilha. Para nós que estamos com saúde, isso pode ser uma coisa tão simples, né? Mas para quem está entubado, para quem está tendo dificuldade, tendo problema nos seus pulmões, para quem está tendo problemas no aparelho respiratório em si, como um todo, isso é difícil. E o Senhor está nos dando isso hoje gratuitamente. Abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos, ou seja, as minhas entranhas, ou o meu eu, a minha fome, o meu desejo mais oculto
é viver a tua palavra, é viver a tua vontade, é viver os teus ensinamentos e os teus mandamentos. 132. Olha para mim, tem piedade de mim. Nossa, quantos de nós nesse dia não está precisando disso, né? Mas por acaso o Senhor não olha para nós? É porque passamos por situações difíceis que Deus não está olhando para nós? Não. Não é por não, isso não existe. O Senhor, ele está, a palavra dele diz no Salmo 191, não, 91, que ele nem tosqueneja, ou seja, ele não bate as pálpebras dos olhos como a gente faz a todo tempo, ó, de olho em nós, vigiando, observando. E é por isso que muitas das vezes somos livrados de coisas que a gente nem sabe, que a gente nem tem noção. Então, lendo o restante do 132, tem piedade de mim conforme usas com os que amam o teu nome. Exatamente o que eu falei. A gente é livrado, a gente tem livramentos, a gente tem muitas das vezes revelações por sonhos, ou ele mesmo fala conosco, nos dando alerta daquilo que está por vir, exatamente para a gente não padecer, porque nós amamos, e não só amamos, mas praticamos. Não o amar do que a gente conhece no mundo. Ah, eu gosto de fulano, ah, eu amo profundamente fulano. Não, não é esse amor, mas é o praticar, né? O praticar a palavra. Porque muitas das vezes a gente ouve nós, os seres humanos, dizer: ah, eu amo, e daqui a pouco não ama mais. Ah, eu amo, mas daqui a pouco tá falando mal daquela pessoa. Ah, eu amo, mas daqui a pouco tá colocando outro no lugar. Ou amo, e daqui a pouco esquece ou deixa de fazer o que uma pessoa que amaria faria, né? Isso foi forte. Mas é exatamente assim. Então, se amamos a palavra de Deus, devemos praticar a palavra de Deus. 133. Ordena os meus passos, ou seja, coordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Aqui ele está fazendo um pedido, né? E mesmo que a gente ame a palavra, pratique a palavra, viva a palavra, a gente deve ter esse cuidado de estar sempre pedindo o auxílio do Senhor, para que a gente não venha praticar a iniquidade. Que o que é a iniquidade? É aquilo que eu sei que é pecado, aquilo que eu sei que é errado, aquilo que eu sei que entristece o coração de Deus, mas estou eu lá fazendo, né? Eu não consigo me conter, eu não consigo me controlar, e aí vou eu lá e faço. Mas aí eu sei que depois eu posso correr e pedir perdão a Deus. O nome disso é iniquidade. Cuidado. 134. Livra-me da opressão do homem. Ou seja, livra-me da opressão do malvado, livra-me da opressão do homem que não tem compaixão, livra-me do ser humano que quer para si, independente que me oprima ou não, que nos oprima ou não, né? Esse é o pedido do salmista aqui. Livra-me da opressão do homem, de encurralar para querer o que quer, independente se vai me machucar, independente se vai me deixar sequelas. Hoje a gente vê muito isso, né? Inclusive na internet a gente vê muito isso. A pessoa às vezes põe uma frase, ou seja o que for, um vídeo, e eu costumo dizer que igual o Luiz Hermínio, os infernautas, né? Aí lá se vem os infernautas, porque tem a mente, só pode ser no inferno, irmão, não é em Deus, né? E aí vem para cima, que só falta assim deixar a pessoa
Só falta não, só falta mesmo assim tirar a vida da pessoa. Se a pessoa não for muito forte, ela não consegue sobreviver àqueles ataques de tantas palavras, de pessoas que muitas vezes fala sem saber o que é que o outro está vivendo, sem saber o que é que o outro estava passando, qual o pensamento daquela pessoa em escrever aquilo ou em fazer o vídeo para aquilo, né? Me faz recordar uma vez que minha filha pegou um cachorrinho de uma ONG e ela trabalhava, mas o marido passava os dias fora, a casa ficava fechada. E aí o cachorro começou a destruir as coisas, destruía tênis, destruía tênis zerado, destruía sandália, comprava sandália na sexta, no domingo ou na segunda já não tinha mais. Foram acho que uns 6 a 7 pares de sandálias, fora os tênis, como eu já falei, zerado mesmo, que eu mandei para o meu neto, com meu tênis do meu genro, com meu bolsa, com meu as cadeiras, todas as cadeiras tivemos minha filha teve que comprar outras cadeiras, ele comeu, rasgou todas as cadeiras da cozinha, rasgou a cadeira que era dele mesmo, que ele escolheu uma cadeira para ele viver, saiu mordendo um notebook que era do meu genro, e isso gerou um desequilíbrio no casal, né? E aí o que queria adotar, agora já não queria mais, né, conviver com aquela situação. E deu para perceber que o cachorro não estava se adaptando àquilo, né? Ou a casa, o ambiente, ou por estar sozinho, né? Que geralmente o cachorro precisa de companhia, como hoje estão dormindo aqui. Como hoje eles têm, nós conseguimos, eu peguei um outro da rua, né? E eles um tem faz companhia o outro. E aí minha filha foi e decidiu devolver para a ONG. Olha, o cachorro não está se adaptando, não pensamos nisso, mas nós passamos o dia todo fora e tal. E aí a ONG foi, tá, tudo bem, entrega de volta. E aí só que a ONG foi na internet e disse que a minha filha ia devolver porque tinha dito que não estava se adaptando e não sei o que, irmãos, as pessoas foram lá, eu não me lembro mais quantos comentários, mas acho que quando minha filha me falou que eu fui na internet ver, já tinha, e ela estava me poupando, já tinha mais ou menos uns 900 e poucos comentários, tudo falando coisas da minha filha, sem conhecer minha filha quem ela é, sem saber o tanto que minha filha ama os animais, né? Então, falou tanta coisa que minha filha adoeceu, a minha filha precisou ser medicada, e foi terrível. E eles não sabem que o sonho da minha filha, sempre de infância, era ter dentro de casa todos os animais possíveis. É tanto que aqui a gente alimenta os animais, ela compra comida, nós alimentamos os pássaros da rua e é assim. Então eles não sabem quem é minha filha, mas no entanto falaram coisas, disseram que com certeza minha filha, o cachorro tinha comido bolsas da Louis Vuitton, sendo que minha filha nunca nem teve nenhuma bolsa da Louis Vuitton. Ainda não, eu já quero profetizar isso na vida da minha filha. E aí começaram a dizer um monte de coisa. Então, aqui quando Davi, por que eu contei esse testemunho? Que eu acredito que é Davi que escreveu esse salmo. Quando o salmista ele fala, né, livra-me da opressão dos homens, é porque existe isso hoje. Existe isso hoje, e se você é uma pessoa que usa a sua rede social, isso eu tô sentindo esse nó na minha garganta, não pela minha filha, mas é porque o Espírito Santo ele tem me ensinado, irmãos. Tem me ensinado as pessoas que vivem comigo mais no mais íntimo, sabe? Que o Senhor ele tem me ensinado muito, muito a não estar em certas redes sociais e não independente do comentário,
se bom ou não, o Senhor, a mim, tá? A mim, o Senhor não permite. Às vezes eu escrevo e o Senhor vai lá, apague, e eu vou lá e apago, né? Então, assim, é uma forma que o Senhor está me ensinando, porque o meu senso de justiça, ele é muito grande, então ele tem que ser modulado, e eu entendo que o Senhor está modulando. Então, aqui nesse momento, o Davi, que eu acredito que é Davi, estava vivendo essa opressão, e ele pede a Deus: Senhor, me livra, Deus, me livra aqui da opressão dos homens, né? Porque às vezes você fala aqui uma coisa e o outro já vai vender aquilo de outra forma, já chega no ouvido do outro de outra forma. E eu quero nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, para você que está vivendo esse tipo de coisa nesse dia, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito da fofoca, todo espírito do disse-me-disse, todo espírito que traz a opressão. Em nome de Jesus, seja liberto pelo poder que há no nome e na autoridade do nome de Jesus. Em nome do Senhor, seja liberto de uma vez por toda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que é triste, irmão. É triste você ser oprimido por quem muitas vezes não sabe nem quem você é, não sabe nem seu modo de viver, não sabe da sua história, não sabe o quanto que você sofreu, não sabe o quanto que você padeceu, não sabe o quanto que você lutou para ter aquilo, não sabe o tanto que você lutou para estar vivendo aquela história, e vem com conversas, vem com opressão, vem com palavras que mata. Sabe que a língua, ela mata mais do que um tapa, irmão. Ela dói mais do que um tapa. Ela mata mais do que uma faca. Faca mata, mata, mas língua também. Usemos a nossa língua com moderação. Amém? A palavra de Deus fala lá no Velho Testamento, não, no Novo Testamento, ela fala que o cavalo, ele tem uma bride, né, colocado uns ferros assim, que é para poder o animal não parar para comer. E ali ele consegue manter a língua no lugar. Mas nós, seres humanos, tem dentro de nós um órgão que é um pedaço pequenininho, mas que pode incendiar todo o bosque. É triste. Cuidemos disso, irmãos. Cuidemos disso, porque do jeito que a gente não quer ser oprimido, também não devemos oprimir. Do jeito que a gente não quer ser a vítima, não queremos ser a vítima, não sejamos nós também a pessoa que oprime, em nome de Jesus. Finalizando 134, assim guardarei os teus preceitos, livra-me da opressão desses homens, e assim guardarei aquilo que o Senhor quer que eu faça. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, ensina-me os teus estatutos. A gente já vem estudando tudo isso a todo tempo, né? Ensina-me a fazer a tua vontade, ajuda-me o teu servo, ajuda-nos a fazer aquilo que o Senhor quer, mas nos socorre, né? 136 para a gente encerrar. Rios de águas correm dos meus olhos. Olha que coisa. A opressão que ele estava vivendo era tão grande que ele diz aqui que ele chorava tanto que era como rios que corria dos olhos dele. E eu não sei você, mas eu já vivi isso. Eu já vivi isso por viver uma situação tão triste, coisa mesmo assim, sabe? Eu acredito que é arquitetada numa mente maligna, porque numa mente com Deus não é, numa mente maligna, aonde ele diz rios de águas, ou seja, eu choro continuamente, eu tô chorando copiosamente, rios de água correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Ou seja, se fosse uma pessoa que fosse temente a Deus, que praticasse a palavra de Deus, não faria isso que o salmista ele fala aqui, né? Que rios de água estavam correndo dos olhos dele, né? E tudo isso por quê? Porque de pessoas que não guardam
não vive, não pratica a palavra de Deus. Pratiquemos a palavra de Deus, divulguemos a palavra de Deus, sejamos missionários, divulguemos uma palavra como essa para outras pessoas que estão precisando nesse dia. Saber que Deus é o Deus que acode o fragilizado, que dá palavras, dá sabedoria, dá ensinamentos através da palavra dele, para que a gente se desvie dessas pessoas. E isso que eu falei que eu vivi foi em um momento onde eu estava longe, eu não estava praticando a palavra do Senhor. Mas é muito maravilhoso a gente praticar, como eu sempre digo aqui, né? Praticar para poder desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ao meu espírito. Essa foi a revelação que o Senhor trouxe nesse dia, lembrando que a mão do nosso papai, ela está aposta, ela está estendida para livrar você que nesse dia está sendo perseguido, está sendo oprimido. Amém? Não esqueça disso. O Pai, ele não deixa de trabalhar para te ajudar a passar por essa situação. E aprenda a lição que o Senhor está ensinando. Aprenda esta palavra. Divulgue essa palavra, compartilhe essa palavra com aquela pessoa que você sabe que precisa nesse dia ouvir, sabendo que para você que está passando por isso, o Senhor é o teu auxílio, o Senhor é o teu libertador, e no lugar onde você está sendo envergonhado, o Senhor vai te fazer andar de cabeça erguida, para que todos saibam que o Senhor é contigo. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.